Olá pessoal, vamos dar sequência então na nossa série aqui de vídeos usando inteligência artificial para construir produtos. A gente está seguindo aqui com o desenvolvimento do jogo estilo Final Fantasy. Lembrando que a gente está fazendo essa série de vídeos para demonstrar como funciona o trabalho da Fábrica.ai, onde especialistas humanos validam ou ajudam você a construir produtos usando inteligência artificial e, claro, ajudando vocês a escolherem qual a melhor inteligência artificial para o seu produto. Se você já tem o seu produto que usa inteligência artificial, como que você toma a decisão se aquilo está pronto para ir para o mercado, a avaliação da segurança e auxílio nas questões mais práticas, né, sobre a publicação de um produto usando inteligência artificial. Tem um link aqui na descrição do vídeo com a nossa página aqui, tá? Da última vez a gente estava brincando aqui com a questão da perspectiva, né, que a gente estava vendo com alguns problemas aqui. Inclusive, teve até um feedback bacana aqui de uma pessoa que comentou o seguinte, colocou: seria melhor ativar o botão, aquele seria o Think, né, mas seria o Think lá do Grok, só que a gente não quer ativar nenhuma dessas opções, né, todas elas a gente poderia ter feito isso, né. Quando você vem aqui na questão do motor que você quer usar, eu vou escrever um novo aqui, tá? No novo chat, você tem aqui qual motor você vai usar, né? E você tem aqui o 4.5, né, que teoricamente é um motor melhor que o 4O. Você tem aqui o Mini High, né, ótimo para lote de programação, etc. No próprio da Cloud, quando você vem aqui você tem motores que são em teoria mais avançados, né? Tá vendo? Eu estou aqui no 3.7 Sonnet, mas eu tenho aqui, ó, mais modelos. Eles até tiraram aqui, ó. Tem um modelo aqui que era mais avançado, mas eles desabilitaram. Por alguma razão eles tiraram aqui. Por que eu não estou utilizando nenhum motor desses de raciocínio aprimorado, né? Porque eles têm uma janela de contexto menor, tá? Então, ou seja, você vai acabar tendo um gasto maior com a inteligência artificial depois de um certo tempo. Eu tenho um exemplo disso, ó. Tem um projeto aqui que eu estava testando. Aqui está desabilitado por alguma razão, eles devem estar passando por alguma instabilidade na cloud, mas eles têm um motor que é baseado em 3.7, só que um motor um pouco melhor, né? Tá ruim aqui o serviço deles. Eu estou clicando aqui nos links e não estão funcionando direito. Deve estar passando por alguma instabilidade. Olha lá, tá vendo? Eu cliquei aqui em projetos, aí ele... Tá, foi. Eu vou abrir aqui um exemplo. A gente usou um dos motores avançados aqui da Cloud para fazer um teste de um projeto. E aí o que aconteceu? A janela de contexto dele foi completa, né? Então você não tem mais como escrever. Eu acho que é esse aqui, inclusive, ó. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Eu não tenho certeza se é esse. Deixa eu ver, não sei, acho que não é esse aqui não. Deixa eu ver se eu acho que... Na verdade, eu acho que é esse daqui, ó. É esse aqui mesmo. Esse chat aqui nesse projeto estava usando um motor mais avançado da Cloud, né? Que seria semelhante ali ao Think. Só que acabou a janela de contexto dele, né? Ou seja, todas as conversas que ele usa, como ele usa mais raciocínio, ele gasta mais do contexto. E se eu tentasse aqui falar qualquer coisa, por exemplo, vou mandar aqui um oi. Ó, ele já não deixa, tá vendo? Essa conversa atingiu o seu limite máximo. Ele não deixa mais interagir nessa conversa. E quando você usa esses tipos de motores, né, eles têm esse risco de você iniciar o seu projeto e depois você não poder continuar com ele. Se você está fazendo um teste, você está brincando ali, é até viável. Agora, em um projeto real, não vale a pena. No caso do ChatGPT, você ainda tem algumas vantagens porque ele consegue acessar conversas de outros chats, mas no Cloud ou no Grok, por exemplo, ele não consegue fazer isso. Por exemplo, todas as conversas que aconteceram aqui nesse projeto aqui, você não vai conseguir mais reaproveitá-lo em outra conversa, né? Você vê como é uma conversa extensa, ó. Tem muita coisa que aconteceu aqui, ó, tem vários artefatos, tá vendo? Então não é, ó, olha um monte de artefatos aqui que tem. E essa conversa não dá para reaproveitar nada. É um motor muito útil, obviamente, mas é inviável dado esses cenários, né? E como a gente não está fazendo aqui só uma brincadeira ou um teste simples, né? Não vale a pena correr o risco de entrar em um projeto, em um chat que tem uma janela de contexto menor,
né? Na verdade, não é nem que é menor, né? Mas ela gasta muito mais contexto para isso. A gente tem agora nos produtos do Google. A princípio, a maior janela de contexto do mercado é a do Google, né? Nenhuma outra empresa tem uma janela de contexto tão grande. E você consegue, inclusive, controlar muito bem essa janela de contexto, né? Quando você vem aqui na lateral, ó, eu estou aqui com um novo prompt, né? Eu já deixo ele para mim fazer. E eu tenho aqui para mexer na temperatura, qual motor que eu vou utilizar, tá vendo? Tem o 2.5 preview, ó, tem um Gemini 2 aqui, Gemini 1.5, Gemma e tal. E aqui, ó, eu consigo ver já, ó, por exemplo, o preço dos inputs, né? Ele nem está cobrando aqui ainda, 200 mil tokens, ó. Eu posso controlar pelo valor, tá vendo? Ó, se eu for usar menos de 2 mil tokens, não tem esse valor. Se for acima de 2 mil tokens, tem isso aqui. Preço para 1 milhão de tokens, etc, etc. Quando eu venho aqui embaixo, ó, a temperatura, eu tenho aqui Tools, Advanced Settings. Tá vendo se eu vou querer tirar censura. Ó, o tamanho máximo que eu vou ter aqui do meu output, né, do token que eu vou querer utilizar. Eu posso aumentar se eu quiser. Então, para controle de tokens, ninguém ganha do Google. Porém, o Google não é tão bom assim para programação. Eu, pelo menos, não gosto. Para escrita, né, ou para edição de documentos, ou até para geração de imagens em alguns contextos, a do Gemini é melhor, né, mas para programação ou criação de cenários não é tão interessante assim. A gente pode até brincar um pouco com ele. Hoje, naquele dia, a gente viu muito do Cloud, né, e do ChatGPT, mas vamos deixar o do Google aqui. Bom, no nosso último vídeo a gente estava brigando com a questão da perspectiva, né? Porque ele estava entendendo que o botão de rotação, na verdade, que a gente estava querendo fazer, ele está entendendo que a gente quer rotacionar o cenário, quando na verdade o cenário não vai rodar. Como o problema não era a capacidade da inteligência artificial de fazer o que tinha que ser feito, e sim na questão de eu conseguir explicar e ela entender, eu pedi ajuda para a própria inteligência artificial me dar um contexto de como eu poderia passar essa informação para ela. Então eu passei a seguinte informação, que estou precisando passar uma instrução para um prompt de IA, mas não estou conseguindo explicar para ele. Basicamente tem esse cenário, que é o que a gente está lidando, né? Na cena é como se alguém estivesse visualizando da esquerda para a direita, e aí quero pedir para a outra IA adicionar um botão que inverta a perspectiva, como se ele estivesse olhando da direita para a esquerda. Mas note que não é inverter o cenário, como se fosse um espelho, e sim mudar a perspectiva de observação. E aí, a sugestão que ele me deu é o seguinte: tem uma cena isométrica em que o observador está visualizando o cenário da esquerda para a direita, como se estivesse olhando a face frontal esquerda de um cubo. Quero adicionar um botão que altera a perspectiva da câmera para que o observador passe a visualizar o cenário da direita para a esquerda, como se estivesse olhando a face frontal direita do cubo. Importante, não se trata de espelhar horizontalmente o cenário, como no efeito de espelho. A intenção é mudar o ponto de vista da câmera, simulando que o observador andou ao redor do cenário e agora está vendo o lado oposto. Essa descrição me parece coerente para o que a gente quer fazer. Um ilustrador ou um desenhista talvez saiba até colocar de uma maneira técnica qual é a mudança de perspectiva que a gente quer fazer. Por que eu bato nessa tecla da perspectiva? Que quando você olha aqui, perspectiva técnica de ilustração, acho que eu tenho que colocar diferente aqui, mas para imagens vai servir. Quando a gente está lidando com perspectiva, é isso daqui, né? Então, ou seja, você tem aqui um ponto, né? E aí o cenário vai se alinhar à perspectiva, né? E aí a gente precisa inverter essa perspectiva. E aí fazer essa descrição de como que a gente quer inverter, né? Tem aqui a cônica, a cavaleira, a isométrica, que a gente está utilizando, então a gente quer virar a perspectiva isométrica. Aqui tem um bom exemplo, ó. Então, por exemplo, tá vendo? A nossa visualização está assim, por exemplo, ó. Então a gente precisa fazer essa inversão, deve ter um nome para essa inversão, só que como a gente não é desenhista, não é ilustrador, a gente não tem o termo técnico para usar, né? Tem até alguns exemplos bem interessantes aqui, ó. Esse aqui tá interessante, que é de geometria, né? Porque, por exemplo, ó, então, repara que eu estou olhando aqui o ângulo, né? O ponto focal, né? Tem aqui o eixo A, o eixo C e o eixo B, da forma que ele chamou. Né? Então imagina que eu estou aqui visualizando dessa forma, eu precisaria inverter, né? Ou seja, o vórtice aqui. Então dá para
percebe como uma questão, nem tanto de ilustração, né, mas de geometria, né, que me falta aqui esse conhecimento de geometria para indicar para ele o que eu quero fazer. Porque se eu falar para ele, eu nem sei se é geometria, né, porque eu cheguei a indicar no primeiros testes que a gente fez, gira em 30 graus, mas ele entende que girar em 30 graus é girar o cenário, né, e aqui ele está girando em 90 graus, na verdade, né? Só que a gente não quer mudar o cenário 90 graus, a gente quer mudar a perspectiva, na verdade, né? O zoom está funcionando aqui, o ângulo aqui não está funcionando, esse botão do ângulo, né? Mas enfim, não é, vamos focar aqui na dica que o ChatGPT deu pra gente, para ver se a gente consegue mudar isso aqui. Uma outra coisa que eu estava pensando em mudar, porque no exemplo que a gente tinha aqui mandado para ele, que foi aquele que a gente tinha montado, o que tem aqui nos quadrados são uma imagem, literalmente uma imagem, né? Uma imagem usando aquele placeholder, e aí ele coloca o texto imagem em destaque. Quando eu clico na imagem, eu troco a imagem por uma imagem que tem o texto chamado clicou. Então quando eu clico aqui, por exemplo, ele me fala aqui, né, e troca a imagem, né, e ficou aqui a imagem do clicado. Entretanto, quando a gente passou para as inteligências fazerem, ele não entendeu que era uma imagem, ele literalmente fez um quadrado cinza e escreveu imagem em destaque, né? Porque na época a gente não se preocupou muito com isso, porque a gente não estava muito preocupado com essa questão, mas já que a gente vai mexer nisso também, já vou perguntar para ele tirar a imagem de destaque, né, porque não é uma imagem, e ao invés disso, vamos colocar algo aqui que faça sentido para o nosso contexto, né? Qual é o nosso contexto? Eu queria colocar aqui o nome do quadrante, né? Então aqui seria 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, só para ficar mais interessante ali para ele entender, né, e ser mais coerente para a gente também. Vamos ver se agora ele vai conseguir. Eu vou abrir aqui, eu estava com aqui as pastas abertas aqui, ó. Então esse modelo que a gente estava usando aqui é o da Claude, né, que eu vou deixar com o mesmo nome, né. Eu tenho aqui um do ChatGPT que era o pior de todos. Naquele último dia que a gente tinha trabalhado com esse projeto aqui, a gente viu que esse era o pior, né? Ele não funciona o mouse wheel do mouse, o zoom aqui até funciona, mas eu não posso arrastar o cenário. A rotação dele, ele está rotacionando cada um dos quadrados de maneira individual, né? Ao invés de como fosse uma peça só. E o clique não funciona. O zoom é funcional, né? Mas ele funcional até certo ponto, que repara que ele tem uma caixa que prende aqui o cenário, né, não ocupando a tela inteira. E a gente tem aqui uma altura que ele está considerando a altura só o tamanho da caixa, né? Mas não é muito isso que a gente tinha como intenção, né? O do ChatGPT foi o pior que a gente lidou, né? Bom, para igualar, eu vou copiar aqui o modelo do Cloud, que é o que a gente vai usar. O meu de referência que a gente já tinha aqui, eu não vou mexer, vou deixar ele aqui como está. O da Cloud aqui é o que a gente vai utilizar. E eu vou copiar o código da Cloud para o código aqui do ChatGPT, só para a gente ter uma igualdade aqui entre um e outro, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o nosso cenário. Já está aberto aqui, né? Já tenho aqui o da Cloud. Eu vou criar um novo. E eu vou chamar esse novo de Gemini. E a gente vai usar ele ali também. Deixa eu abrir aqui o meu editor aqui para a gente começar a fazer essas edições. Esse aqui... Nossa, o Visual Studio tá lento para carregar. Carregou. Vamos abrir aqui. Eu copiei o Visual Studio, mas na verdade o computador inteiro aqui tá meio preguiçoso hoje para carregar.
Força, meu filho, vamos lá. Provavelmente é por causa do vídeo que eu tô gravando aqui. Ou como eu tô gravando esse vídeo no sábado, na verdade eu acho que é o Windows Defender que tá executando o escaneamento lá dele de ameaças. Bom, vamos lá, sem mais delongas. O que a gente vai fazer aqui? Bom, tá com o exemplo do Diógenes aqui aberto, que é o nosso exemplo base. A gente está com o da Cloud aqui, que é o nosso principal, né? Tem o código dele ali, etc. Eu vou copiar todo esse código e vou copiar aqui para o ChatGPT, que foi dispensado, descartado totalmente. Esse aqui da roleta eu posso fechar. E a gente tem um novo cara aqui agora, que é o Gemini. E eu vou copiar esse cara aqui para cá. Beleza, vamos pegar aqui então o código que agora é o do ChatGPT, que é igual ao do Cloud, e vou copiar ele inteiro. Vou trazer para cá e vamos passar para ele essas instruções. Vou criar aqui um novo chat. Vou colocar aqui o código. Vou falar o seguinte. Tem uma página sendo construída usando... Como o nome dessa biblioteca mesmo? Era Pixios, né? Pixios não, Pixie. Isso, Pixie e a Traviso. Usando Pixie.js Traviso. Porém, estou com um problema nos botões de perspectiva. Nos botões perspectiva. Porque eles estão gerando o cenário. E na verdade, eu preciso pegar aqui o texto que ele indicou, né? Na verdade, o observador está visualizando sinais. Tá, copiar isso daqui. Eu nem vou falar para ele ainda das imagens que eu quero trocar, para ele se concentrar numa única tarefa, né? Que como a gente sabe, o ChatGPT ele acaba se embananando, né? Conforme você vai mandando várias coisas no mesmo chat, no mesmo prompt, na verdade. Então eu vou mandar aqui primeiro essa para ele focar na perspectiva e depois a gente vê o que é a questão do botão. Eu vou aproveitar e vou mandar a mesma coisa aqui no Gemini. Nem vou mudar o motor, vou deixar naquele ali mesmo. O código já está aqui, beleza? Vou mandar rodar. E aproveitando que eu estou aqui com o ChatGPT, eu vou fazer um teste. Eu vou copiar aqui esse chat aqui, eu já estava copiado, né? Vou abrir aqui o ChatGPT de novo. Eu vou testar aquele outro motor que ele deu aqui, só para vocês verem como não faz tanta diferença assim, tá? Olha, entendeu o contexto que eu já tinha mandado no outro. Mas aqui eu vou mandar no Mine High, que é aquele ideal para programação, certo? Então vou mandar esse aqui para programação. Vou disparar esse aqui primeiro, no 4O. E vou mandar esse aqui no Mine High. Vamos ver o que eles vão fazer. Os três aqui estão trabalhando. A gente não vai usar o Cloud hoje, tá? E nem vamos usar o Grok. A gente vai focar aqui mais. O legal aqui do Gemini é isso aqui, ó. Tá vendo? Ele tá falando para mim que eu gastei já no meu input, né, 8.128 tokens, né? E vai aumentar provavelmente porque ele tá escrevendo código aqui. Por alguma razão ele falou que eu tô offline, porque não faz sentido, né? Mas beleza. Eu sei que não faz sentido o que ele tá escrevendo aqui, né? Deve ser bug dele mesmo. E ele tá dizendo aqui pra mim... Ué, tá bem bugado aqui, ó. Ele tá falando que não conseguiu gerar, mas tá gerando, né? E ele já me deu aqui, ó, que ele tem com 1 milhão de tokens que eu posso usar na minha janela de contexto, né? Então,
Olha lá, ele aumentou para 10 mil já o total de tokens e eu tenho 1 milhão. Isso aqui é muito útil, né? Só que ele não conseguiu completar a tarefa, né? Ele parou ali, ó, ele não fez. E é engraçado que diferente de outros motores como o ChatGPT ou o Claude, ele tem opções, não tem opção de eu, pô, vai, faz de novo, conserte, continue. Ele simplesmente, ó, não consegui, beleza? Tchau, boa sorte. E é isso, né? O 3 mini, ó, ele não conseguiu terminar aqui o 3 mini, ó, mas ele tem o botão de repetir, tá vendo? Será que deu uma coisa na minha internet mesmo? Aparentemente deu alguma coisa mesmo na internet, né? Porque dois parou de fazer, né? Mas eu posso vir aqui e fazer eu repetir. Que ele vai tentar fazer de novo. E aqui ele conseguiu. Aparentemente esse aqui ele conseguiu. Só que eu achei uma solução muito sucinta, né? Olha, o 4.0 ele me deu uma solução muito. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Você não quer uma rotação em cima dos pontos de vista. Sim, conceito. No seu caso, você está utilizando isometria baseada no cálculo J menos I e J mais I. Essa mudança de perspectiva pode ser feita ajustando como você calcula a posição isométrica de cada célula. Isso aqui eu discordo, porque as células não são individuais, né? As células só são uma divisão do mesmo cenário, né? E aí, se eu mudo considerando a célula como peças individuais, vai dar errado. Né? Solução, você adicionar uma flag chamada, aí ele colocou aqui para mudar a vista, e ele está colocando aqui uma flag no game state para mudar a perspectiva, né? Ó, colocando aqui câmera flipped, né? Com o novo flag. Aí ele colocou aqui, altera a função isometric grid para respeitar o câmera flipped, aí ele colocou aqui, e aqui a mudança que ele fez e adicionou o comportamento no botão. Resultado esperado, o cenário agora pode ser visto de trás para frente. Eu acho que isso aqui vai dar errado. Até ele dá aqui no final parece que ele está entendendo, mas o conceito já estava errado, porque ele vai considerar nesse raciocínio cada célula individual. E aí vai acontecer justamente o que já é o problema, né? Não nesse aqui, né? Mas ele vai inverter cada célula, só que ele não pode considerar cada célula como uma peça única, e sim todo o cenário como uma peça única, e as células que estão dentro dele vão ser movimentadas pelo global, né? E não girar uma por uma. Até porque aqui eu tenho 16 células, né? Fakes, 16 células fakes. Se eu for considerar a rotação individual, imagina que eu tenho, em vez de 16, 256 células. Eu vou ter que ficar calculando 256 individualmente. Não faz sentido, sendo que eu posso fazer uma única movimentação, um único cálculo e todo mundo só segue. Né? Até uma forma de economia, dependendo de como vai estar o jogo mais para frente. Né? Então o conceito já veio errado, então aqui já não ia funcionar. No 3O, aqui, ó, ele não funciona. Né? Você vê que a segunda tentativa que eu mandei, ele olhou, pensou e não falou, chegou a lugar nenhum. Né? Ó. Terminou de refletir e concluiu o quê? Ele só fez um texto. Tá vendo? Isso porque ele é bom em programação, hein? Ó. O usuário quer acionar o botão que altere a perspectiva da câmera de forma que o observador possa ver um cenário dentro para a esquerda, como se estivesse olhando. Vou precisar ajustar a posição da câmera, possivelmente usando um código de controle desse ângulo. O código atual gira o container da grade a alterar o grid container rotation, com base no game state rotation. Porém, isso está apenas girando o cenário, enquanto o usuário quer mudar o ponto de vista da câmera. Para simular a rotação sem espelhar o cenário, podemos ajustar a posição da câmera movendo o main container, ao invés de girar o grid container. Aqui o raciocínio parece estar um conceito mais apurado, né, que o main container faz mais sentido que o grid container, já que o main corresponde à peça inteira, como a peça pai, do que o grid onde está cada das células. Né? A rotação do grid container pode criar ilusão de movimento, mas para mudar o ponto de vista esquerda para direita, podemos aplicar uma rotação de 180 graus ao grid container. Aqui eu já discordo um pouco. Isso mudaria a transição de uma visão de face frontal esquerda para a direita, sem alterar a geometria do cenário. O conceito que ele concluiu aqui me parece mais coerente do que esse daqui. Porém, aqui ele não me deu nada. Tipo, beleza, e aí? Eu mudo aonde? Eu mudo o quê? Eu vou até colocar uma resposta aqui. Tipo, legal. Parece coerente. Mas cadê o código? Porque ele só me deu uma conceituação. Que não foi isso que a gente pediu. Mas vamos ver o que ele vai fazer agora com isso. E o do Gemini aqui, ele largou, não quis fazer. E é isso, pessoal. Boa sorte. Tchau. O que, né, não faz muito sentido. Eu vou mandar aqui de novo, né? Tipo, o seu código vem completo. Vamos ver se ele termina agora a tarefa.
tá pensando ali. Vamos ver se ele terminou. Mas por mais que ele não seja um motor tão bom, a interface é incomparável. Quando eu digo interface, não é nem questão de estilo, se é bonito ou não, mas da usabilidade, de eu poder ver com meus tokens, né? Porque, tipo assim, se eu gastei 10 mil e eu tenho 1 milhão, pô, quando estiver chegando ali em 900 mil, eu já sei que eu tenho que, opa, já pensar em mudar e tal. Vamos ver se ele vai concluir agora a tarefa. Isso aqui deixa muito mais transparente, né? Pra gente saber quantos tokens a gente está gastando, né? Para fazer uma tarefa, né? E é interessante que aqui no Tools, ó, eu não coloquei aqui, né, o Code Execution, que eu poderia colocar um preview do código, né? Ele vai fazer o código, mas ele não me dá o preview. Eu poderia habilitar aqui se eu quisesse que ele executasse, né, o código aqui. Tem outras opções aqui, né, que para mim não é tão relevante aqui para esse contexto. O O3 Money High não consegue. Não faz sentido. Ele fica muito tempo refletindo sobre um conceito. Ah, ele mandou o código. Ó. Ele demorou, mas ele mandou. Porém, ele mandou um monte de CSS aqui que não precisava, né? Vamos ver aqui que ele falou. A ideia, em vez de simplesmente rotacionar o container, tá total. Ele vai mudar aqui o I e o J, mas ele colocou aqui o grid size junto, total. Ele me mandou o código completo aqui com coisas que talvez não precisaria ser mandado, né? Mandou os controles e mandou o código ali inteiro. Vamos dar uma olhada aqui nele. Ele vai rotacionar errado. Esse código aqui ele vai com certeza vai rotacionar errado. Deu para ver aquele. Ele até o conceito dele foi até mais teórico. O conceito teórico dele foi mais razoável. Pelo que a gente está pedindo, mas a execução não foi tão boa, né? O 4.O, ele foi muito, o conceito dele não foi tão bom, né? Mas pode ser uma questão de abstração, de como eu explico, mas a solução dele foi muito mais sucinta e direta, né? Do que fazer aquele monte de código, já que não precisaria mandar esse daqui, né? Mas a gente vai testar os dois códigos aí pra gente ver. Vamos ver o que o Gemini está fazendo aqui. Ele continua fazendo. Dessa vez aqui parece que ele não vai dar erro, né? É um código meio longo aqui do Gemini, né? Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Controles, interatividade, tal. Pequenos ajustes. O nome do controle do ângulo alterado para inclinação. Tá. Tem um comentário que ele colocou que eu achei pertinente. Agora o botão mudar vista e a tecla P, que eu não sei, essas inteligências artificiais focadas em programação, elas estão com um problema que é o burro proativo, né? Que ele não entende totalmente o que você quis dizer, ou mesmo que você não tenha explicado tão bem, ele tenta concluir algo ao invés de perguntar, e ele faz coisas que você não pediu. Porque, por exemplo, por que ele colocou uma tecla P que muda? Não foi pedido isso, não há nada disso. Por que ele colocou? Ele quer ser proativo antes mesmo de entender se o que a gente está pedindo está sendo bem feito, né? A maioria das inteligências artificiais está com esse problema, a Cloud principalmente, e o Gemini aqui fez o mesmo comportamento. Repara que no ChatGPT com 4O, ele não fez nada além do que foi pedido. Ele errou o conceito, obviamente, mas ainda assim ele se focou no que foi pedido, né? Do que o Gemini faz aqui, não, beleza, vou fazer aqui, vou mudar os nomes, vou colocar um atalho na tecla P, tipo, para quê? Né? Em vez de focar no que a gente pediu. E o que eu mais gosto aqui é o total de tokens, né? Ou seja, eu gastei 19 mil tokens para fazer aqui essa construção. Bom, vamos testar primeiro do ChatGPT. Vou copiar aqui, então, vou fazer o do MineHigh, porque é o mais simples a gente copiar e colar lá. Né? Depois a gente pega o do 4O, que a gente vai ter que editar mais precisamente as seções que ele indicou. Eu tenho certeza que o do MineHigh não vai funcionar, mas só para a gente testar, vou pegar aqui o do ChatGPT, vou substituir, vou colar, fechar isso aqui. Nossa, que bug do chat do Visual Studio Code. Colei aqui o código, né, que ele colocou. Vamos rodar aqui o do ChatGPT. Eu já sei que ele não vai rodar, mas, né, atualizar aqui. Olha lá, a gente tem aqui o nosso cenário, né, tá tudo funcionando ainda, beleza.
O clique continua funcionando. A posição tá certa? Vou clicar na 2.4. 2.4, beleza. Zoom com scroll continua funcionando, beleza. Vamos ver a rotação, a perspectiva agora. Olha lá, fez errado. Ele está girando o cenário como um todo. Porém, a gente já tinha visto que não ia funcionar, porque ele está considerando que ele, por mais que ele tenha entendido o conceito, a execução que ele fez aqui, a gente já viu que não ia funcionar, né? Porque ele basicamente está considerando o código aqui de maneira equivocada, né? Ele está rotacionando o cenário inteiro, né? Como um todo. Bom, eu vou fechar aqui o O3 Money High, porque a gente já viu que ele não é muito bom, né? Eu achei aqui que foi o pior de todas até agora, inclusive, por mais que o conceito dele foi muito bom. Então, por exemplo, se fosse um caso aqui de uma análise de sistema, pô, eu tenho uma prova conceitual, né, de uma regra de negócio e eu quero ver como que eu estruturo, crio um diagrama sobre isso, vou modelar um banco de dados, como é que eu vou fazer as entidades dessa regra de negócio, o Money High parece legal. Porque o conceito teórico dele foi muito bom e coerente. Agora, a execução dele não foi boa. Ele demorou mais um pouquinho e o código que ele produziu não foi legal, né? Mas vamos fechar então esse aqui. Vamos testar o outro aqui do ChatGPT. Vamos só voltar o código para como que estava. Voltei o código anterior. Deixa eu atualizar aqui para ver se está tudo beleza. Beleza, o código voltou. Mudou quase nada, né, da versão que ele tinha feito. Vamos pegar aqui agora o do 4O, né? Vamos testar aqui. Primeiro, ele quer mudar aqui o Game State para colocar o câmera flipped. Então vamos lá, alterar aqui o Game State, né? E vamos colocar aqui esse novo atributo, né? O câmera flipped, né? Que é a nova flag ali que ele adicionou desse cara aqui. Depois ele quer mudar a função do Create Isometric Grid para adicionar esse controle, né? Ele quer substituir o ISO X e o ISO Y. Vamos localizar aqui onde estão esses dois caras. É aqui, né? Ó, ISO X e ISO Y. ISO X e ISO Y, Talio Edit. Não, não é aqui não. Ó, porque aqui ele tá config, Talio Edit, config. Aqui mesmo. Talio. É aqui mesmo. Então a gente vai mudar para esse parâmetro aqui novo agora. E repara que as variáveis deixaram de ser uma constante e agora são let, né, que vão ser usadas dentro desse contexto aqui só. Né? Qual a diferença de constante para let? Não vou entrar aqui nesse mérito, né, que isso aqui não é um curso JavaScript. Né, mas só para essa mudança aqui faz diferença. Inclusive a gente viu no outro vídeo lá que um erro de construção que eles cometeram quando definiram a variável como constante. Comportamento do botão. Esse botão aqui, se não me engano, é novo, né? Porque tem um flip perspective já? Não, não tem esse botão novo. Eles colocaram aqui o botão, aqui eu não tinha visto que tinha colocado. Beleza, vamos colocar. Eu não sei onde eles colocaram os controles aqui do. Aqui, controles do botão, vou deixar aqui no final. Do nosso novo botão. Botão de flip. Vamos ver o que vai fazer e tem como colocar o botão lá no HTML, né? Então vamos pegar aqui. Vamos lá onde está o código. Vamos ver. Aqui, ó, putz, perspectiva. Vou deixar junto aqui com os dois de rotate left e rotate right, né? Que não funcionam, né? Mas CSS a gente já colocou, isso aqui não é CSS não, isso aqui é o atributo, já colocamos, alteramos. Bom, vamos ver o que vai acontecer agora lá no ChatGPT. Vamos atualizar aqui. Bom, o cálculo deu certo, o clique deu certo, 1, 2 deu certo. O rotacionar aqui, o arrastar aqui tá certo, o zoom também tá certo. Bom, os botões de perspectiva continuam aqui, estão com o comportamento errado, né? A gente já sabia disso. E agora a gente tem um novo botão aqui de trocar vista. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha, deixa eu ver se eu consigo entender o que ele fez aqui. Ele não deu certo.
ele tá girando, não sei exatamente o que ele tá girando, né? Ele tirou ali os itens, né? Não deu certo, não funcionou, né? Mas eu vou explicar algum negócio para ele que pode facilitar para ele conseguir fazer. Vamos ver aqui do Gemini, 19 mil tokens praticamente, ótimo, né? O tanto de código que ele fez ali. Eu achei esse código aqui, eu acho que foi o maior de todos, né? Olha. É o maior aqui, provavelmente. Vamos copiar então esse código. Putz, ele não dá um atalho com copiar, tem que selecionar. Aqui, ó. Download, copy clipboard. Vamos vir aqui no Gemini. Tirar esse código daqui, colocar aqui. Vamos ver, deixa eu só dar uma estudada aqui nesse código que eles montaram. Só para eu ver aqui qual foi o raciocínio dele, tá? Ó, fez o config ali. Interessante como ele controlou o clique do grid, né? Fez a inicialização, beleza. Manteve esse estilo de background, beleza. Posição inicial, das referências, as coordenadas. A organização do código está bem legal. Ele até mudou algumas coisas do código original, mas ele mudou só pensando em uma melhor organização. É interessante aqui a construção que ele fez. Eu acho que tem algum problema ali de ângulo só, pelo que eu vi ali por cima, mas vamos dar uma olhada para ver se como ficou no resultado final. Vamos atualizar aqui o Gemini. Ó, carregou já na inicialização, já veio errado, logo de cara. Você vê que a inicialização não veio já com 100%. Ele mudou o texto, né, da imagem, que não é um problema, porque a imagem ali não era, nem era uma imagem, na verdade, né? Mas ainda assim não foi isso que a gente pediu para ele fazer. O clique está funcionando bem, apesar dele ter tirado o alerta, né? Vamos ver a inclinação. A inclinação está funcionando. Interessante. Ele colocou um limite, né, para quando chegar no máximo aqui da inclinação. Não é ideal, mas está funcionando. O zoom está funcionando. O Moswell está funcionando também. Ele colocou um limite de zoom, mas está ok. Vamos ver mudar vista. Não, mudar vista também deu errado. Ele está mudando as células, né? Mas ele não mudou a perspectiva como um todo também. Não fico, olha, vindo do Gemini, que eu não gosto, como eu já tinha comentado anteriormente, até que ele fez um bom resultado aqui. Que geralmente ele faz coisa pior. Né? Mas aqui até que ficou interessante. Eu vi um negócio no Twitter esses dias, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, que é uma piada muito boa para inteligências artificiais que vão mexendo com programação. Deixa eu pausar aqui para localizar. Ó, encontrei, ó, esse daqui, né? Você pede para a inteligência artificial arrumar um bug, né? Aí deixa eu até botar um pouco aqui, ó. Né? Então você tem um bugzinho aqui, você pede para a inteligência artificial arrumar. Esse estrago maior ainda, né? Enquanto eu estava procurando isso daqui para mostrar para vocês, eu acabei encontrando uma outra também, que eu achei bem interessante, que é essa daqui, ó, que ele está fazendo testes usando diferentes motores de inteligência artificial, né? O Gemini 2.5 Pro, o 4o, que é o que a gente está utilizando, o Llama 4 e o antigo GPT-4o. Você vê que em todos eles o Llama 4 e o GPT antigo são ruins, né? Aqui o ângulo é ruim, o do Llama 4 também aqui é ruim. O do novo GPT-4 funciona, né? Ele não é tão, a física dele não é tão boa, mas ele está funcionando. E o do Gemini 2.5 Pro funciona, né? É o melhor, por assim dizer. Porém, a grande questão aqui é que não é muito claro como que ele chegou nesses resultados, né? Porque se ele pediu para fazer do zero, ó, monte isso do zero, ou se ele pegou alguma coisa já pré-construída e pediu para ela arrumar, né? Porque às vezes isso importa para fazer uma boa construção, né? Porque aqui, por exemplo, o Gemini 2.5 não tem essa precisão como a gente viu,
né? Mas é claro, depende muito. Se você é igual a geração de imagens, se você pedir para o ChatGPT criar uma imagem do zero, não é tão bom quanto se você já enviar uma imagem e pedir para ele editar. Ninguém edita imagens melhor do que o ChatGPT, mas criar imagens do zero não é o forte deles. E às vezes o Gemini 2.5 é bom para criar do zero, mas fazer uma modificação em cima de algo já criado não seja tão excelente, né? Você vê o Llama 4 aqui, ó, é o pior de todos, e até o antigo 4O tá horrível, né? Mas falta contexto aqui, né? Porque não dá para saber como que eles pensaram em fazer. Aqui ele está usando o GPT-4 New, né? Aliás, não está usando, ele fez um aqui, mas não falou. Ele está falando aqui que os bugs, né, tal, ó, usando o O1 Pro, que colocou até umas animações aqui, ó, a física dele para mim está excelente. Mas aquilo, né, foi criado do zero ou foi algo criado baseando-se em alguma coisa já feita, né? Que isso tem muita interferência, né, no resultado que você vai ter, né? Bom, vamos voltar aqui e fazer um último teste. Vamos pegar aqui o nosso cara do ChatGPT, né, que a gente vai pedir para ele ajustar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Bom, não deu certo. Mesmo com as suas respostas, a mudança de perspectiva continua errada. Inclusive, como que era o erro dele aqui? Ele girava as células individualmente, né? As células estão mudando individualmente. Isso é um erro já no conceito, porque essas divisões das células servem apenas para o usuário observador se localizar. Mas a ideia é que a peça pai, por assim dizer, é a única que deveria mudar. E consequentemente, todas as divisões dentro da pai apenas a seguiriam. Eu vi um exemplo aqui quando a gente perguntou geometria isométrica. Quando a gente estava vendo aquelas imagens sobre geometria isométrica, eu vi uma imagem que estava muito boa. Aqui, ó, exatamente isso aqui, ó. Não era essa imagem que eu tinha visto, mas, ó. Tá vendo? Então tem aqui, ó. Eu tô literalmente com essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Tem o A, né? Que é o. Tá com 30 graus aqui, e o B com 30 graus. Eu precisaria inverter, né? Literalmente inverter isso daqui. E é isso que eu não estou conseguindo explicar, porque o erro do conceito é esse, né? Se você não passa o conceito corretamente, ela vai fazer loucuras, né? Porque o ângulo tem que estar totalmente ao contrário. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Apesar que eu posso usar isso aqui como base, ó. Que se eu passar para ele que eu tenho aqui, ó, o eixo Y, né, e o eixo X, né, e eu vou ter aqui esse cara aqui. Putz, eu vou usar essa imagem. Eu vou usar essa imagem aqui para explicar para ele o que eu quero fazer. E é literalmente isso daqui, ó, que eu quero fazer mesmo, né? Por quê? Eu tenho aqui o Y e o X, certo? E eu tenho aqui esse retângulo aqui, né, que está representado por C e B, certo? Eu quero que o lado aqui onde está o C e o B vão para o eixo X,
né? Ou seja, essa é a inversão da perspectiva que eu quero fazer. Então eu acho que se eu passar isso aqui para ele, eu consigo explicar. Então vamos fazer isso. Eu vou tirar um print aqui. Tirar um print aqui desse aqui. Tá vendo? Na escola não deu a devida atenção à geometria. E agora precisa resolver um problema e não consegue porque não conhece a geometria. Deixa eu vir aqui agora no... Vou abrir o Photoshop. Por que o Photoshop? Porque eu vou pintar o lado aqui, porque se eu falar aqui o C e o B, tem o B dele, vou pegar aqui então, sei lá, qualquer outra coisa, né? Eu vou pintar aqui o quadrado em azul. Vou chamar esse azul aqui de, sei lá, F, não, tem um H aqui de I ou de J. E aí eu vou falar que eu quero ter que o J, ao invés de estar no Y, vai estar ali no X, né? E aí o conceito agora vai ficar praticamente inevitável, né? Eu acho. Deixa eu pegar aqui o Photoshop e pegar só esse... Pior que eu poderia até pegar esse aqui, mas esse aqui está em um outro ângulo, né? Que eu não quero mexer, bananar mais coisa, né? Então eu vou pegar só esse aqui mesmo. Aí tem aqui as representações, tal. Ah, é uma pergunta de concurso até. Do site da Que Concursos. É até bem funcional o site deles, né? Gostei do jeito que eles organizaram aqui, ó. Tá vendo como eles colocaram o conteúdo aqui, ó? Achei bem interessante. Mas aqui é uma aula... Deixa eu ver, aula de vídeo. Ah, legal, aqui, ó. É só para eles divulgarem como que fica o conteúdo lá dentro, né? É que eu achei que era interativo isso aqui. Se eu clicasse aqui ia ter um vídeo, mas não é uma imagem só. Então eles estão colocando aqui como que funciona a área de visualização de cursos deles. Ó, tem aqui prática. Ele pode fazer aqui as questões, né? Legal. Tecnologia. Bacana, né? Legal o jeito que eles organizaram aqui as questões deles. Vou ter que colocar aqui que eu vou usar para referência depois. Bom, mas a gente não está aqui para isso. A gente veio aqui para fazer isso daqui. Vou criar aqui um novo arquivo. Vou colar aqui a nossa imagem. Beleza, eu vou pegar aqui uma ferramenta aqui do próprio Photoshop, vou pintar. Que cor que eu vou usar? Um azul? Vou usar um azul aqui. E vou pintar esse lado aqui, ó. Certo? E aí pro ChatGPT não ter dúvidas do que eu estou fazendo, eu vou escrever ali, eu vou chamar aqui de J. Não tem nenhum J perdido não, né? Z-A-Y, não. Então tá. Vou deixar ele branco. Arrastar ele mais pra cá. Boa. Né? Que aí não tem como ele errar, né? Porque, pô, tá óbvio aqui, né? Então eu vou falar, eu tenho um J, certo? Que tá no eixo Y. A mudança de perspectiva que eu quero fazer é o que o J, a peça vire de uma forma que o J fique no X. Vou salvar uma cópia. Salvar aqui em downloads. Vamos chamar aqui de perspectiva. Ok.
como exemplo, observe a imagem anexada. A ideia é que ao mudar a perspectiva, é como se a peça girasse e o lado azul J, ao invés do eixo Y, fosse rotacionada para o eixo X. E vou anexar a imagem aqui. Bom, agora não tem como errar o conceito, né? Agora o conceito ficou claríssimo, né, sobre o que é para ele fazer. Tal. Vamos lá. Ele mesmo falou, né? Perfeito, a imagem deixou tudo mais claro. A sua intenção não é espalhar as células da nova lógica, sim mover a peça inteira para que a visualização mude como um todo, tal qual girar a peça no eixo vertical, mantendo a lógica das subdivisões intacta, ou seja, como se a peça J da imagem virasse e agora fosse vista do lado direito o eixo X, e não mais pelo esquerdo eixo Y. Exato, é isso. Deu um problema aqui no próprio ChatGPT, que ele bugou aqui a visualização, mas vamos lá. Solução conceitual correta. Você deve construir a peça apenas uma vez, com sua estrutura original. Ao trocar a perspectiva, girar o container e container no grid container de 30 graus sobre o eixo Y, o que simula visualmente uma rotação em torno da peça. As subdivisões não precisam ser reconstruídas nem reposicionadas, apenas seguem a rotação do container pi. O conceito parece estar correto, apesar que eu acho que isso daqui, o main container e o grid container, não é ou, é um ou outro, né? Mas vamos ver. Implementação sugerida. Volte para a versão original. Então, beleza, vamos voltar para a versão original. Vamos vir aqui, ó, no ChatGPT. Vamos tirar aqui o botão, vamos tirar aqui isso aqui também. Isso aqui saiu. E por último, aqui, né, vai mudar para os constantes de novo, ao invés do let. Então, voltou aqui para o original. Beleza. Então, ISO X e Y voltou para o original. Cria uma nova função para alternar a perspectiva. Aqui o botão, né, que eu já tinha tirado, mas eu vou colocar de volta aqui, dentro aqui antes do perspectiva. Beleza? Toggle perspectiva. Beleza. E agora implemente o comportamento da troca do botão de vista. Aí ele fez um outro let aqui. Interessante. Esse jeito que ele quis fazer. Vamos colocar aqui. Novo teste da perspectiva. Que aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está pegando aqui essa variável que está como false. Se não estiver virado, ele vai pegar o grid container. Tá. Não vai funcionar. Ele vai girar no próprio eixo de novo, o cenário. Deu pra ver ali. Ou se tem mais coisa aqui. Opcional, corrigir o texto e botões se ficarem espelhados. Não, o texto não é um problema, né? Porque nem vamos usar aqueles textos. Mas se ele virar certo, já seria uma boa. Resultado, a peça toda grade gira como se o observador andasse em torno da tela. Nenhuma célula muda a lógica interna, as coordenadas permanecem consistentes, a rotação visual é feita de forma coesa, sem reconstrução da lógica do grid. Se quiser, posso adaptar essa parte direto do seu código e envie o trecho completo. Deseja isso? Não, porque eu já mudei aqui, né? A não ser que dê algum erro mais específico, mas aparentemente acho que é só isso. Vamos ver aqui, esse aqui é do Gemini, esse aqui é do ChatGPT. Vamos atualizar. Beleza, tudo funcionando, construção, arrastar, clique, 1, 3, beleza, tudo certo. Vamos aplicar agora a perspectiva. Aqui é o errado, né? Todo botão estava aqui que é o errado, continua girando errado. Perspectiva. Continua errado. Ou melhor. Ah, não, ele tá mudando sim, ó. Como que eu sei? Porque se eu clicar aqui na 2.1, por exemplo, a 2.1 sempre vai ser 2.1. Certo? Se eu mudar a perspectiva, repara que a 2.1 agora está aqui, ó. Não, 1.3, então a 2.1 está aqui, na verdade. 2.1 está ali em cima. Deixa eu atualizar de novo, fazer outro teste. Vamos clicar aqui, ó, na 1.1. Certo?
1 tá ali, vamos mudar a perspectiva. A 1 continua aqui. Essa aqui é a 1, 2 ou é aqui a 1, 2? Ó, a 1, 2 tá aqui agora. Tá vendo? Vamos mudar a perspectiva. A 1, 3 agora tá aqui, ó. 1, 3. Aí a 1, 4 vai vir pra cá agora. Então, ou seja, ele tá girando. 1, 4. Beleza, ele fez o giro. Ele tá fazendo o giro. Agora ele faz. Ele tá invertendo a imagem, né? Ele tá espelhando a imagem. É um problema, né? Mas ele tá fazendo. Só que ele. O ruim é que quando ele muda a perspectiva, a tela tá andando, né? Que o ideal é que ela não andasse. Que ela ficasse no mesmo lugar, né? E a imagem tá virando. O texto, né, tá virando. Mas eu não vou focar nisso porque esse texto nem é o texto real. Vamos fazer só alguns ajustes, então. Vou colocar aqui. Boa. Boa, deu certo. Tá vendo como o conceito é importante? O conceito estava errado na imagem, né? E ele não conseguia entender. Quando a gente inverteu... Eu vou até pegar essa imagem e salvar aqui junto. Quando a gente inverteu a perspectiva, ensinando para ele o que é que a gente era querendo fazer, aí ele entendeu o que realmente era para fazer. Aqui foi a explicação. Só que ele tá virando o cenário e mantendo a mesma posição, né? É bem interessante, a imagem conseguiu dar esse resultado pra gente. Aí eu vou pedir pra ele fazer algumas coisas aqui agora, que é o quê? Boa, deu certo. Agora, algumas coisas que notei. Ao mudar de perspectiva, a peça pai está saindo do lugar, mudando de posição. Seria interessante que mesmo mudando de posição, de perspectiva, que ela continuasse no mesmo local. 2. Que talvez tenha interferência no próximo item. No próximo item abaixo. 2. A mudança de perspectiva está sendo feita de forma imediata. Brusca. Seria possível que houvesse um movimento de mudança ao invés de apenas mudar? Eu vou mudar o código atual para ele ver onde que eu mudei, o que eu mudei, né? Porque é as coisas que ele precisa ajustar. Esse aqui do Gemini não vou usar mais, né? Porque ele precisa mudar, né? Ó, eu vou clicar aqui na 2.1, né? Aí mudar a perspectiva, 2.1 veio pra cá, ele tá mudando, né? Vou fechar aqui a 2.2, 3.1. Ah, tá. 3.1, verdade, aqui 4.1. Verdade. Mudei. Exato, 4.1. Exato. Agora ele tá fazendo a mudança. O problema da imagem é que ele tá virando feito espelho, né? Mas não é um problema imediato porque eu posso simplesmente... Não vai ser esse texto, né? Esse texto nem existe, na verdade. Quando tiver o assets, isso aqui vai ser um problema, né? Porque... Mas enfim, esse é um problema para outro vídeo, provavelmente. É importante que a perspectiva agora tá funcionando. Deixa eu ver o que tá alterando aqui. Tá. Corrigir a posição da peça ao trocar a perspectiva. Defina o pivot .x corretamente baseado na largura real da grade. Centralize com o position.x no mesmo valor. Substitui o bloco dentro do double perspective. Isso depende do uso da biblioteca GZAP. Tá, entendi. Vamos mudar primeiro esse outro item que ele pediu.
Tá. Ele tá mudando aqui a mudança, né, por uma animação feita por outra biblioteca. Tá vendo? Não sei se isso aqui vai dar certo, não. Vou incluir aqui o GZAP aqui, né? Eu nunca vi essa biblioteca. Tá, vamos dar uma olhada. O que é essa biblioteca que ele recomendou? GSAP. JS. Vamos ver o que é isso aqui. É uma animação de. Uma biblioteca de animação. Oh, legal ela, hein? Muito legal. Ela permite até animar textos, né? Isso aqui é interessante. Bem legal. Muito interessante essa biblioteca. Eu tipo, não conhecia ela. Já vi várias animações. Biblioteca de animação, né? Mas essa aqui tá muito legal. Interessante. Tem animações de botões, ó, bem legal. Ela devia ser mais famosa essa biblioteca aqui, viu? Ou ela tem algum problema bem estranho. Ó, que aqui não parece pesada, ela fez aqui uma boa animação. Bacana. Bom, vamos ver lá como ficou o resultado? Eu já alterei, já coloquei, vamos atualizar aqui, Gemini GPT. Atualizar. Tudo funcionando como deveria. Um 2, um 3 e um 4. Vamos mudar nossa perspectiva. Não. Ele literalmente está fazendo animação de espelho, né? Ele não corrigiu o problema da aparência, né? Da mudança de posição. E ele está literalmente invertendo igual espelho, né? Dá pra ver aqui o eixo que ele está fazendo, né? Ele pega e literalmente gira ela. É. Ele dá esse efeito é meio esquisito também, que ele faz um bounce, né? Como se o cenário não fosse rígido, né? Fosse uma borracha. É. Bom, mas tivemos alguns avanços, né? Só para desencargo, eu vou abrir aqui a Cloud. Vou pegar esse código aqui. Colar aqui. Eu vou pegar o texto que eu mandei aqui para ele, lá no começo.
Vou anexar a imagem que eu coloquei. Vou copiar o texto na íntegra, né, do que eu coloquei lá no outro. Falei perda do código atual, né, tudo dentro da ordem. Cadê o texto que eu expliquei? Aqui, ó. Aí coloca esse texto aqui da imagem. Vamos deixar ele gerando. Eu vou pausar o vídeo enquanto ele está pensando aí no que ele tem que fazer. Ele gerou o código de novo, né? Deixa eu ver aqui, ele mudou. Ele colocou um botão de perspectiva, implementação da lógica. Ele fez uma coisa bem parecida com o que o ChatGPT fez naquela primeira versão, que a gente já viu que não funcionou. Porém, ele colocou mais itens aqui, né? E, novamente, um controle de perspectiva usando o teclado que ninguém pediu. Bom, vamos lá. Vamos copiar aqui o código. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Ele colocou completo. Copiar. Vamos vir aqui na cloud e vamos substituir. A única coisa que eu já sei que ele faz errado é que ele tira a biblioteca aqui, né? O link correto da biblioteca. Ah, não. Ele manteve, ó. Da outra vez ele tinha tirado e agora ele manteve. Vamos testar da cloud. Tá tudo funcionando aqui o zoom, tá funcionando o clique. O botão de perspectiva aqui tá errado, né? Que a gente já sabe. Mas vamos ver aqui o novo botão, que é o mudar perspectiva. Bom, aparentemente não fez nada. 1 continua sendo 1. Mudei perspectiva. Não, ele não conseguiu fazer. Bom, enfim. Vou reverter aqui o que tá. Vou deixar assim. O da cloud, né? Que a gente viu que o ChatGPT já conseguiu fazer. Bom, vou encerrar aqui o vídeo. Já deu mais de 1 hora de vídeo. Mas a gente já conseguiu andar em algumas coisas, né? Principalmente aqui com o ChatGPT. Onde a gente consegue mudar a perspectiva aqui. Não está ideal ainda, né? Mas já está mais próximo, né, do que a gente está querendo fazer, né? E em outro vídeo a gente continua. Lembrando, se você precisa aí de ajuda para encontrar qual a melhor inteligência artificial para o seu negócio, para a sua equipe, ou se você já montou um MVP, algum produto usando inteligência artificial e não sabe como explorá-lo comercialmente, como passar por um crivo de um programador de verdade para ver se aquele produto está bom, ideal e seguro para ir online, ou se você não sabe como publicar esse projeto que você fez com inteligência artificial para explorá-lo comercialmente, você sempre pode contar com a equipe aqui da Fábrica.ai para te ajudar. O link está aqui na descrição.